Olá, estudantes da EJA. Eu sou a professora Joanete Xavier, a sua professora de linguagens e suas tecnologias. Nós estamos falando com estudantes da segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. E hoje nós vamos trabalhar a tipologia narrativa nos gêneros conto de fada, causos e piadas. Nessa primeira aula, ficamos com contos de fadas, mas depois, na aula seguinte, vamos para causos e depois piadas. Vamos fazer em doses bem suaves, para que você possa compreender esses gêneros de forma bem efetiva. Não é isso? Vamos na tela, então. Olha só. Bom, módulo 1. Nós vamos apresentar aqui a unidade 2, sexto ano do ensino fundamental. Cara estudante, nesta unidade, você estudará textos narrativos, especialmente o conto de fadas, causos, piadas. Faz parte dessa unidade ainda o estudo das variações linguísticas. Jared, o que são variações linguísticas? O que é isso? Bem, variações linguísticas são formas que a língua vai se apresentando nos gêneros. No gênero causo, por exemplo, há uma variedade bem popular da oralidade. Vocês vão conhecer melhor essa variedade linguística. Comigo na tela, vamos lá. Olha só. Então, as variedades linguísticas, as quais estão bem marcadas nos causos. Você irá refletir também sobre o uso dos sinais de pontuação e compreenderá como eles aparecem aplicados nos textos, notadamente no gênero textual piada. Enfim, trazemos aqui alguns conteúdos significativos para o estudo da língua, integrados à leitura, interpretação e produção textual. Você vai assistir, então, agora, porque durante a aula há sugestões de vídeo no seu material para você assistir, tá bom? Eles serão importantes para a realização das atividades e também das avaliações. Sempre consulte seu professor no polo ao qual está inscrito e ele será capaz de tirar suas dúvidas e ajudar as suas dificuldades e, enfim, bom estudo para você. Narrativas, e aí? Bom, olá, estudantes! Nós vamos agora dar início ao nosso primeiro gênero narrativo, que é o gênero narrativo, a tipologia narrativa. O gênero é conto de fada. Vamos lá na tela? Olha só, narrativas, e aí? Olá, estudante! Vamos continuar nossos estudos, tendo histórias maravilhosas. Desde os primeiros tempos da existência humana, as pessoas sentem necessidade de contar aos outros as experiências significativas que vivenciam. Por exemplo, em paredes de antigas cavernas, há desenhos feitos por pessoas que viveram lá há milhares de anos. São desenhos que trazem registros daquele tempo. Da mesma forma, quando você escreve sobre sua experiência de vida, é inevitável que aspectos da vida em sociedade sejam revelados. Isso acontece porque as pessoas pertencem a um grupo social que vivem em um lugar, em uma época específica, marcadas por determinados hábitos e valores culturais. Assim, por trás das lembranças dos acontecimentos vividos, não há apenas uma história, a minha história, mas a história da humanidade inteira. Há diversas formas de narrar, contar, registrar histórias dentre os diversos textos narrativos que circulam em nosso meio. Podemos destacar os vários tipos de romances, contos, crônicas, biografias, autobiografias,
Podemos também destacar mitos, lendas, fábulas, causos e até mesmo, olha, as piadas e anedotas. Todos são gêneros textuais, narrativos, dentre outros não citados. Certamente você, estudante, já teve acesso a vários deles, não é mesmo? Quem nunca leu um conto de fadas ou contou uma piada? Quem? As narrativas, de forma geral, são em prosa, mas também podem ser em versos, em forma de poema, com rimas, estrofes, sonoridade. Contudo, aqui estudaremos alguns gêneros textuais referentes aí ao elemento prosa. Dizemos que um texto está em prosa quando é organizado em frases contínuas, formando parágrafos. Características e elementos do texto narrativo, nós vamos observar os elementos da narrativa agora. Que tal entendermos um pouco sobre como se estrutura uma narração e quais são seus elementos constitutivos e as suas características? Agora, nós vamos abrir a tela maior para ficar mais visível para você. Narrador. Então, para contar uma história, são necessários o narrador. Quem é o narrador? Aquele que conta uma história. Ele pode ser narrador, personagem, ele pode fazer parte da história, não é? Narrar em primeira pessoa, por exemplo, ele pode ser um narrador observador, aquele que só observa o que aconteceu e conta. Bom, normalmente esse tipo de narrador, ele narra em terceira pessoa. E pode ter também um narrador onisciente, aquele que além de contar o que acontece, ele conhece os pensamentos e sentimentos dos personagens. É verdade. Além do narrador, que você já viu 3 tipos, agora vamos conhecer o espaço, que é outro elemento da narrativa. O que é o espaço? É o lugar onde ocorrem as ações, os fatos, as histórias contadas oralmente se espalham com muita facilidade de um lugar para outro. Uma das características dessas histórias é que os fatos ocorrem em espaços ou lugares muitas vezes indeterminados, indefinidos. E os personagens? Toda história tem que ter personagens. São elementos que dão vida à história, fazendo com que ela aconteça. Muitas vezes são pessoas, mas pode ser também coisas, animais, que possuem características e praticam ações, né? O tempo, além do narrador, do espaço, do personagem, considera-se também o tempo. O tempo em que se desenvolve a história pode ser determinado com marcadores que indicam dia, ano, horas ou períodos do dia. Pela manhã é um período do dia. No ano passado é uma referência ao ano. Ontem é uma referência a dia. Quando não há esses marcadores, dizemos que o tempo é indeterminado. Algumas histórias contadas oralmente passam de boca em boca e não têm preocupação com a localização dos fatos em determinada época. O enredo, a ação, como é que acontece? O enredo, ele é construído pelas ações da narrativa. Os fatos se desenrolam formando a trama da história. Os momentos de uma narrativa podem ser organizados em situação inicial, que é o fato gerador, em conflito, né, que é o que gerou a história, em clímax, que é o ponto alto, e por fim o desfecho. Mas que bacana isso, hein? Agora é a hora da gente conhecer um conto de fadas. E eu quero ler com vocês esse conto e você vai se deliciar. Agora vamos ler um exemplo de um texto narrativo
que é do gênero conto de fadas, do autor Hans Christian Andersen. Era uma vez, a princesa e a ervilha. Esse é o título. Era uma vez um príncipe que queria casar com a princesa, mas tinha de ser uma princesa verdadeira. Por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Viu muitas princesas, mas nunca tinha certeza de serem genuínas. Havia sempre qualquer coisa que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressava a casa muito abatido. Uma noite, houve uma terrível tempestade. No meio dela, alguém bateu à porta e o velho rei, pai do príncipe, foi abri-la. Deparou-se com uma princesa. O estado em que ela estava era deplorável. A água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No entanto, ela afirmava ser uma princesa de verdade. A velha rainha não disse nada e foi ao quarto de hóspedes, onde a moça iria dormir, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão. Depois, empilhou mais 20 colchões e 20 cobertores por cima. De manhã, perguntaram-lhe se tinha dormido bem. A princesa respondeu que não havia pregado o olho a noite toda, pois tinha sentido algo na cama que a incomodou profundamente e que deixara manchas roxas em sua pele. Então ficaram com a certeza de terem encontrado uma princesa verdadeira, pois ela tinha sentido a ervilha através de 20 cobertores e 20 colchões. Só uma princesa verdadeira podia ser tão sensível. Então o príncipe casou-se com ela e eles foram felizes para sempre. Ah, você já ouviu muito essas histórias? Fala para mim, não é verdade? Você já ouviu muito disso. Ou então, quem sabe, você já contou para alguém, não é? Você ou lembra disso, né, de ter ouvido da sua avó contando, da sua mãe, ou então você já contou também para alguma criança. Como criança gosta desses contos de fadas, não é verdade? Vamos conhecer melhor? Terminando. Você deve ter percebido que este conto de fadas já apresenta pistas sobre que elementos fazem parte da narração, então vamos analisá-lo. Veja, estudante, nesse conto de fadas, o autor Hans Christian Andersen, através de um narrador observador que não se identifica no texto, conta a história de um príncipe que procurava incessantemente por uma princesa para se casar. Em dado momento, numa noite de tempestade, após ele ter retornado à casa, uma moça bate à sua porta. Veja que este é o fato gerador. Fato gerador é o fato da moça bater à porta. A rainha resolve se certificar da afirmação da moça de que era uma princesa e coloca uma ervilha em meio dos colchões e cobertores. Aqui temos o conflito. E assim a história vai se desenvolvendo, desenrolando-se, até que a moça acorda na manhã seguinte e afirma ter sentido algo que a incomodara em meio às cobertas. Este é o ponto máximo da história, o instante que cria certo clima de suspense no leitor, que vai querer saber o que acontece em seguida. Esse ponto máximo da história nós chamamos de clímax. Dessa forma, através de outros personagens, reconhece-se que ela era mesmo a princesa e a história termina com o casamento da moça, agora princesa, e o príncipe. E este é o desfecho da história. A história acontece num tempo distante, era uma vez, e num lugar onde havia reis, príncipes e princesas próximo à natureza. Você, aqui, olha, saiba mais. Você sabe... Aqui vamos aprender mais um pouquinho comigo, na tela. Olha só.
Você sabe por que se diz que um texto pode ser escrito em primeira pessoa e terceira pessoa? O termo pessoa, ele é utilizado para indicar a posição que se assume quando se escreve, quando se fala. A posição daqueles a quem se dirige. Em língua portuguesa, são 6 os pronomes pessoais, isto é, palavras colocadas no lugar dos nomes que demonstram essas posições. A primeira pessoa é o eu, a segunda é o tu, a terceira pessoa é o ele ou ela. Então, essas 3 pessoas são do singular. A primeira pessoa do plural é o nós, a segunda do plural é o vós e a terceira do plural é o eles ou elas. Assim, quando se diz que um texto é escrito em terceira pessoa, que é o narrador, personagem ou onisciente, é porque quem o escreve usa o pronome, aliás, em primeira pessoa, né? Quando ele é um narrador, personagem. Aí ele escreve usando o pronome eu ou nós. Fará parte daquilo de que o texto trata. Já em um texto escrito em terceira pessoa, o narrador não se refere a si mesmo. Usa os pronomes ele ou ela, eles ou elas, para falar de outras pessoas. Agora vem a vinheta da atividade e nós terminamos por aqui, porque você vai ficar aí com as atividades propostas no seu material. Obrigada, até a nossa próxima aula. É porque eu falei errado. Aí já tá.